litoral sul da Bahia é assim: grandes faixas de areia e um cenário cinematográfico. Na cidade de Maraú estão algumas das praias mais lindas do país, e um dos atrativos são as piscinas naturais, formadas por recifes de corais. Nas luas cheia e nova, a maré atinge seu nível mais baixo, formando um grande aquário. A maré baixa dura cerca de 3 horas, que é tempo suficiente para mergulhar e contemplar as cores da vida marinha. Nós estamos em Itaipu de Fora. Além das praias maravilhosas e das piscinas naturais, quem quer observar aves pode fazer um roteiro aqui pela região, incluindo Itacaré e Maraú. Em um dos dias da viagem, seguimos até um lugar especial na cidade vizinha de Itacaré. O objetivo foi ver de perto algumas das espécies de aves da região. Bom, chegamos aqui em Itacaré. A gente vai conhecer aqui o Nido Cafezeiro. Estamos aqui na casa dele. E aí, Nido, tudo bom? Tudo bem, Rogério. Seja bem-vindo a Itacaré. O que a gente vai fazer aqui, Nido? Vamos sentar um pouco no comedouro aqui, vamos ver vários tipos de saíra, cambada de chave. Isso aí, vamos ver o comedouro agora. Estão começando a chegar aqui. A área do comedouro. Já tá. Comedouro abastecido e não demora para ficar tudo bem colorido. O comedouro a gente tem que manter sempre alimentação constante, para que o animal sempre chegue e encontre a alimentação dele, o dia a dia. E manter também a limpeza do comedouro também, para não dar tipo de fungos, para não ter risco para os animais. E comida é o dia inteiro, todo dia? Todo dia, a semana toda, entra mês e sai mês. Não pode faltar. Aqui vocês estão vendo como está aqui. E além de estar à vontade, eu ainda tenho que descascar toda de manhã para botar no comedouro para facilitar a alimentação dos animais. A nossa visita não terminou no comedouro. Deu tempo ainda de dar um passeio pela vizinhança. O que nós vamos ver lá? Assando a castanha, as meninas agora. É fácil de ver? Como é que é? Quando ela está a fim de comer, ela vem com 1 metro de distância. É mesmo? Para você fotografar. O que é isso aí que nós estamos colocando aí, Nilo? Aqui é tenébrio. Uma lava de tenébrio que a gente cria para alimentar os pássaros. Com a ajuda do playback, ela logo apareceu. E voltou mais 1, 2, 3 vezes. Foi uma visita que rendeu boas imagens e fotos. Voltamos a Itaipu de Fora.
Um dos pontos turísticos por aqui é o Farol de Itaipu, que muita gente aproveita para conhecer pilotando um quadriciclo. Outro lugar incrível é a praia da Ponta do Mutá. Por aqui tem mar calmo e muitos bares. Muita gente vem para cá acompanhar o pôr do sol. O início da noite com o surgimento da lua também é um espetáculo da natureza. Agora são 5h30 da manhã, o dia já tá claro. Eu tô indo encontrar o nido novamente, que a gente vai ver algumas aves aqui na região de Itacaré e de Maraú. Encontrei aqui o nido novamente. E aí, Nido, tudo bem? Bem-vindo. Como é que é a nossa ideia hoje? Hoje vamos na área do macaquinho baiano, pintacilgo do Nordeste e chorona cinza. Tá, e essa área é onde aqui? Aqui é o município de Maraú. Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos embora. Vamos que vamos. Dali, seguimos em um trecho de estrada de terra. A região tem pedaços de Mata Atlântica bem preservados. No caminho, a primeira parada. Para chamar os bichos, o Nido tenta com o playback um sonzinho aqui, outro ali, e logo aparece a primeira ave, o ferreirinho relógio. Em seguida, apareceu também um grupo de beneditos de testa amarela. São 3 machos e 2 fêmeas, que juntos fazem muito barulho. Em outra parada, passamos por um pomar de graviola. Andando por aqui, encontramos um saci. Mais um pouco de caminhada e conseguimos avistar, bem de longe, 2 pintacilgos do Nordeste. Essa espécie é vulnerável à ameaça de extinção. Seguimos a nossa passarinhada, agora rumo a um pedaço de mata mais fechada. E aí, essa aqui é a trilha? Aqui começa a entrada da trilha da lenda baiana, do macaquinho baiano. Vamos descer até o córrego, uns 300, 400 metros, dentro da Mata Atlântica, até o córrego para a gente encontrar o macaquinho baiano. Vamos lá. Vamos lá. No meio da trilha, passos curtos, olhos e ouvidos atentos. De repente, o guia aponta. É o flautim marrom fazendo pose bem do lado da gente. Continuamos na trilha. E algo se movimenta lá em cima. O Nido dispara o som da ave no celular. Da copa da árvore, ele responde. É o chorozinho de boné.
seguimos para a parte mais difícil da nossa aventura. Aqui ó, começa a descida para o setor do macuquinho, a área do macuquinho, onde ele gosta de ficar nas brenhas, dentro dos corgos. Então é por isso que ele é complicado de se achar por causa disso, porque ele só mora mesmo nos corgos, nas brenhas mesmo das matas. Então vamos começar a descer agora à procura do macuquinho baiano. Vamos lá. Superada a descida na trilha, vem agora outro desafio, que é passar por esse riacho. E lá depois, Mas algo chama a atenção. onde tem uma cobra. Olha que muito de jiboia, ó. É mesmo? Olha que rolo de cobra lá. É uma jiboia? Uma sucuri enorme descansando bem no nosso caminho. Nosso caminho é por cima dessa madeira. Mas lá na frente tem uma jiboia. Com o nosso barulho, a cobra foi embora. E quando a gente se preparava para passar o rio, um outro imprevisto. Assim, velho, bem na hora de passar o rio, hein? E aí, Nido? Vamos esperar para ver agora. Se a correnteza não carregar a gente. Olha o perrengue. Tá debaixo de uma capa de chuva, esperando a chuva passar. A gente vê o nosso fabuloso macuquinho baiano. Tudo é válido. A espera foi de quase 2 horas. Ainda com garoa, conseguimos atravessar. A nossa dúvida era: será que o macuquinho baiano iria aparecer mesmo com a chuva? Seguimos até o local. Deixamos a câmera posicionada. Com a ajuda do playback, ele sai da brenha e corre pegar um tenébrio. Ele é arisco. Pega o alimento e se esconde. Uma ave bastante ameaçada e em perigo de extinção. Um privilégio ver o macuquinho baiano assim bem de perto. Registro feito, missão cumprida, é hora de voltar. Mas há tempo ainda para observar esta outra beleza, o cabeça encarnada. Aqui vai sair uma farofa agora, preparando um prato aqui. Essa é a especialidade da casa, é isso? É, essa aqui é a farofa do macaco. Prato pronto já, ó. Ó, A isso aí. folha da patioba. Essa aqui farofa é de carne seca, um bacon, cebola, O cheiro tá gostoso, hein? queijo parmesão, uva passas e farinha de mandioca. É. Pronto, o que achou hoje da passarinhada hoje? Puta, a passarinhada foi boa, viu? Mas essa farofinha aqui do macaco, ó. E aí, Nido, qual a emoção da gente gravar lá o macuquinho?
É mais uma experiência hoje, mais uma convivência com ele, em termos de cada dia uma surpresa. E hoje, debaixo de um temporal, ele surpreendeu a gente, deu um show maravilhoso. Ele é um bicho muito de brenha, ele é ruim de foco, porque ele é escuro, e ele só sai realmente na hora que a luz está ruim dentro da mata, dificultando exatamente a fotografia para os clientes. Eu aprendi a maneira que ele vocaliza, onde ele se esconde, então ficou fácil de eu fazer esse trabalho e comecei a oferecer Tenebrio para ele, então ele vem realmente hoje, já no comando do Tenebrio hoje. Agradeço sua presença e vai ter que voltar para fazer o Margarete, que não é a temporada, e estou à disposição aqui e convido todos que queiram vir, estamos disponíveis aqui para mostrar o belo macaquinho baiano. Contato do Nido a gente tem aí embaixo, ó, quem quiser conversar com ele e marcar uma passarinhada aqui na região de Itacaré, de Maraú, só entrar em contato com ele, tem aí o contato dele. É isso aí. Valeu, Salve, galera. salve. Até a próxima. Até a próxima.